Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa minissérie Delírio em Massa. Em 1692, em uma pequena vila de Salem, Massachusetts, uma série de acontecimentos misteriosos e também acusações sobre bruxaria desencadeou um dos episódios mais sombrios da era colonial americana. Nesse episódio, nós falaremos sobre as bruxas de Salem. Vamos saber mais sobre esse caso? Tudo começou quando Beth Parrish, de 9 anos, e a sua prima Abigail Williams, de 11 anos, começaram a ter alguns comportamentos um pouco estranhos. Samuel Parrish, o pai de Beth, começou a investigar esses comportamentos estranhos das meninas, que eram convulsões, gritos e também elas alegavam que estavam sendo picadas por insetos que eram invisíveis. Ele até chamou o médico para poder examinar as meninas, mas não tinha nada que elas tinham, não tinha nada diagnosticado, doença alguma, então era assim como se fosse fruto só da imaginação dela. E é claro, como o Samuel Parrish, ele era o reverendo, né, ali daquela vila, as pessoas logo ficaram sabendo dessas informações e como não tinha nada convincente, né, relacionado à ciência e à medicina, que era algo comprovado, eles começaram a sugerir e pensar que poderia ser algo mais sombrio e misterioso que estava atacando essas meninas. Então eles começaram a pensar em bruxaria. As meninas, pressionadas para darem depoimentos, testemunhas, contar como, né, tudo acontecia ou se elas lembravam de alguém que poderia querer algum mal a elas, acabaram acusando 3 mulheres. Tituba, que era uma escrava de origem indígena ou africana e que ela era propriedade do reverendo Samuel Parrish. Então ela trabalhava na casa do reverendo e de sua filha. Sarah Gold, que era uma mendiga e que era conhecida pelos seus maus comportamentos pela vila. E a terceira acusada foi Sarah Osborne. Ela era uma mulher já idosa e que frequentava muito pouco a igreja local. Tituba, que era escrava, que era propriedade do reverendo Samuel, ela acabou confessando, né, sob pressão, de que ela tinha feito um pacto com o diabo, mas que outras pessoas também ali na vila tinham uma relação com a bruxaria. Mas ela foi, assim, muito massacrada e colocaram muita pressão sobre ela também, justamente por ela, né, estar ali na casa do reverendo Samuel. E aí, então, assim, as pessoas, né, foram muito pra cima dela, tipo assim, que ela realmente queria fazer um mal para as meninas por alguma coisa que ela sofria na casa ou porque ela não gostava de estar ali. E claro, né, com todo esse assunto, as acusações aumentaram muito sobre a questão de pessoas que estivessem envolvidas com a bruxaria. E o governador William Ships, ele acabou estabelecendo um tribunal para poder cuidar desses casos, né, para poder julgar esses casos relacionados a coisas misteriosas. E, infelizmente, o tribunal, naquela época, ele aceitava qualquer tipo de testemunha. Se você tivesse sonhado, tivesse tido visão ou achasse que algo poderia estar acontecendo, eles já aceitavam isso e acabavam prendendo muitas pessoas. Então, muitas pessoas foram presas por falsas alegações naquela época. Em 10 de junho de 1692, Bridget Bishop foi a primeira a ser enforcada. O pânico continuou e as pessoas cada vez mais faziam mais acusações, então as acusações aumentaram muito. E durante esse período, cerca de 200 pessoas foram presas e as sentenças de morte, né, pessoas que foram mortas, elas foram até setembro de 1692. No total, as pessoas executadas foram 20 pessoas. Eram elas 14 mulheres e 6 homens. E também, além dessas execuções, muitas pessoas morreram na cadeia mesmo, por causa de condições precárias, algo com a doença, coisas assim. Então, que tem mesmo relatado são essas 20 pessoas que foram executadas, mas teve muitas outras pessoas que morreram presas. As coisas começaram a tomar um rumo um pouco diferente quando grandes líderes, né, influentes líderes, começaram a se questionar dessas evidências, se elas eram realmente concretas. E uma dessas figuras influentes era o presidente de Harvard.
O governador Phips, que a gente já comentou sobre ele anteriormente, ele teve a sua esposa também acusada de bruxaria, de fazer coisas, né, ocultistas assim, e ele tomou uma decisão e em outubro de 1692 ele dissolveu o tribunal e também ele pediu que muitos dos acusados fossem libertados. E claro, após o encerramento do tribunal, tinha toda a conversa ainda, é claro, né? Tinha pessoas que acreditavam, outras que realmente pensavam, não, foi um erro. Mas a sociedade em si começou a passar por um processo lento, né? De autorreflexão, de poder entender o que tinha acontecido. Em 1697, 5 anos após, o Tribunal Colonial declarou um dia de jejum por conta da tragédia. O juiz Samuel Ceval, que foi um dos principais envolvidos em tudo isso, admitiu publicamente que ele era culpado e pediu perdão pelas acusações e por ter participado desse processo. Em 1711, quase 20 anos após o ocorrido, o governo de Massachusetts finalmente indenizou as famílias das vítimas, mas nem todos os nomes foram limpos. Algumas pessoas ainda permaneceram com seus nomes sujos na justiça. E claro, o julgamento das bruxas de Salem ecoou por séculos. Ao longo dos anos, muitos escritores e estudiosos revisaram a tragédia. O exemplo mais famoso é a peça de Arthur Miller, que se chama As Bruxas de Salem. Ela foi escrita em 1953, como uma crítica à perseguição a supostos comunistas nos Estados Unidos. Hoje em dia, Salem abraça essa história, conta essa história e eles também têm um museu onde tem exposições de julgamentos, né, de como também era a moral social daquela época. Então, assim, hoje em dia eles têm essa história como a história da região deles com um tom de apego, mas não com um tom de medo ou com um tom que seja, né, com um olhar mau, mas com um tom de que uma tragédia aconteceu ali e eles olham para isso, né, com compaixão, com empatia sobre essa história. O Memorial das Vítimas foi inaugurado em 1992, 300 anos depois de quando começou o julgamento. E na lápide desse memorial, né, tem o nome das 20 pessoas que foram executadas durante aquele período. A cidade atrai milhares de pessoas todos os anos. A época em que mais tem gente, um fluxo maior de pessoas, é no Halloween. Lá eles oferecem tour, oferecem também eventos e também tem as feiras. Mas a verdadeira lição de Salem não são as suas ruas ou o museu, mas o alerta sobre o perigo do extremismo, do preconceito e também da falta de justiça. As vítimas das bruxas de Salem não eram bruxas, eram mulheres e alguns homens, que foram acusados falsamente por inveja, seja por achismo ou por fanatismo, preconceito e também, talvez, pelo medo. O episódio de hoje revela o quanto o pânico moral pode corromper instituições e mostra como, séculos depois, nós ainda precisamos vigiar a intolerância, que às vezes vem disfarçada de virtude. E bom, esse foi o nosso caso de hoje. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse caso. Eu sei que é um assunto, assim, já mais conhecido, mas eu queria muito trazer aqui para o canal sobre as bruxas de Salem, que eu acho que se encaixa perfeitamente na nossa minissérie, né, nós estamos fazendo agora. E eu acho um assunto muito importante, né, sobre o que o medo faz com as pessoas e como naquela época, né, que muitos anos atrás, mais de 300 anos, então assim, a gente vê o quanto que as palavras, né, tinham poder. Então, mesmo sendo coisas falsas, né, falsas alegações, aquelas pessoas ainda precisaram pagar. É muito triste olhar para o que aconteceu, olhar que pessoas perderam as suas vidas, né? Mas é um lembrete também para nós. É um lembrete do que a gente não deve fazer, né? Então é assim, temos ali um exemplo. As bruxas de Salem mexem muito comigo,
mas é um caso que eu gosto muito, muito. E eu espero também que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal, deixe aqui o seu comentário o que você achou sobre esse vídeo. E se você tem alguma sugestão de caso também, deixe aqui para nós. Não esqueça também de curtir esse vídeo e eu vejo vocês na semana que vem.